Olá, é uma grande honra estar com vocês aqui no programa Corpo, Mente e Natureza. O nosso grande abraço a todos. Convidamos a você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Sinta-se à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Nesses canais você encontrará muitas informações sobre como melhorar a sua saúde corporal e a sua saúde mental, assim como ter uma harmonia com a natureza. Hoje nós iremos falar sobre como aprender mais estudando menos, parte 1. E na sequência teremos o quadro Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. Ele é coach integral sistêmico, palestrante, empreendedor e professor do Instituto Federal do Piauí. E o tema de hoje, perfis comportamentais, parte 2. Fiquem conosco que em instantes estaremos... Sou Kennedy Costa, iridostomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Trabalho com terapias naturais há mais de 30 anos. E hoje nós iremos falar com vocês sobre como aprender mais estudando menos, parte 1. Esse assunto é muito extenso, é muito importante, é muito interessante. E nós veremos que é possível sim, você com pouco tempo aprender um conteúdo que antes você levaria horas para aprender, horas para assimilar, para processar, para consolidar essas informações no seu cérebro. Isso é possível sim, quando você potencializa a sua capacidade de aprendizagem, quando você utiliza técnicas que irão verdadeiramente contribuir para que o assunto seja acessado com mais facilidade e você possa desempenhar suas tarefas diárias no dia a dia, não só relacionado a estudo. Não é apenas ter acesso à informação e gravar essa informação na mente, mas, efetivamente, utilizar todas essas informações para que você tenha uma vida mais produtiva em todos os sentidos. Obviamente, se você disponibiliza menos tempo para estudar, porque já aprende mais rápido, você vai ter mais tempo para se cuidar, para se exercitar, para cuidar de sua vida e ter outras tarefas que não estão relacionadas com estudos ou trabalhos. E é isso que nós iremos apresentar para você, como processar essas informações de modo que tudo se processe com agilidade, com qualidade e com velocidade. E que tudo fique realmente gravado na sua mente, para que seu cérebro consiga codificar essas informações e consolidar essas informações. Não estamos falando aqui de mágica, estamos falando de um processo de evolução na aprendizagem que requer treinamento. Eu convido vocês para verem agora uma foto de um cérebro malhando. É só uma parte ilustrativa. Nós precisamos malhar o corpo para desenvolver os músculos e, metaforicamente, precisamos malhar o cérebro para desenvolver as nossas capacidades intelectuais, desenvolver a nossa percepção, o raciocínio lógico, a nossa concentração, a percepção e o entendimento do mundo. Isso sim nos ajudará a ter uma vida mais produtiva. E para isso nós lançaremos mão de recursos ou técnicas ou conhecimentos científicos. Vamos lançar mão aqui da nutrição cerebral. Ora, o cérebro precisa se nutrir, precisa dos nutrientes que são indispensáveis para que ele funcione bem. O corpo também, obviamente, mas o cérebro é um órgão do corpo. Precisamos também da nutrição mental. Quando eu falo nutrição mental, que precisamos ter bons pensamentos e alimentar a nossa mente com coisas positivas, procurar conteúdos, filmes, conversas,
passeios, pessoas, relacionamento com pessoas que possam nutrir a nossa mente com mensagens positivas. Isso também faz parte do processo. E ainda falando sobre essas técnicas, esses conhecimentos científicos, nós iremos utilizar a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, a neuropsicologia, a programação neurolinguística, a autoprogramação mental, para que você consiga preparar sua mente para fazer aquilo que você deseja, mas não esqueçamos que tudo isso se consegue com treinamento e com esforço. Temos que colocar o nosso cérebro para malhar, para treinar, para se exercitar. E assim nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. Falar em malhar, em treinar e exercícios, temos também a neuróbica, é a ciência que estuda os exercícios cerebrais através dos 5 sentidos: a visão, a audição, tato, olfato, paladar. Esses sentidos também poderão fazer parte do processo de aumentar a performance do nosso aprendizado. E isso, com certeza, é muito importante. Vamos falar um pouco aqui sobre o cérebro. Temos aqui mais uma imagem que mostra o nosso cérebro. Ele está dentro do crânio, protegido. São bilhões de neurônios que nós temos. E é um órgão muito importante que consome entre 20% e 25% de toda a energia do nosso corpo. A glicose, por exemplo. Mas existem muitos outros nutrientes que estarão envolvidos nesse processo, que nós iremos ver com mais detalhes no próximo programa. Ainda continuando, temos a autoprogramação mental, que pode ser realizada com ou sem a hipnoterapia clínica, mas o fato intrínseco, o fato importante é que poderemos desenvolver a nossa mente utilizando esses recursos. Qualquer um de vocês que está me vendo e ouvindo nesse momento poderá fazer isso. E agora eu pergunto ou apresento para você, telenauta, 2 opções. Você pode escolher. A primeira opção é justamente turbinar seu cérebro, melhorar sua longevidade física e cerebral, turbinar sua mente, ter uma mente reprogramada para produzir mais, para ser mais feliz, para aprender muito em pouco tempo, para ter um corpo saudável, porque uma coisa depende da outra. Corpo, cérebro, mente, tudo está ligado. Ou a segunda opção, envelhecer doente, com osteopenia, o enfraquecimento dos ossos, que pode gerar até uma osteoporose, sarcopenia, que é a perca de massa muscular, e perder as suas características cognitivas, a percepção diminuir, o entendimento diminuir, a coordenação motora, entre outros prejuízos que são causados pelas doenças senis. Então, eu convido a todos para seguirem, aceitarem a primeira escolha. É óbvio que você quer, mas você precisa se esforçar. Nada vem de graça. Não é porque eu programei a minha mente, não é porque eu me alimento bem, que automaticamente tudo já está fácil no cérebro. Ele precisa de treinamento. É preciso esforço para conseguirmos aquilo que nós tanto necessitamos. Pois bem, o cérebro é um órgão do nosso sistema nervoso central. É ele que comanda tudo o que ocorre em nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Falar em emoções, é importante frisar que no processo de aprendizagem, onde nós poderemos utilizar essas técnicas que nós apresentamos, é importante colocar emoção no que se está fazendo, porque a mente grava com mais facilidade esses conteúdos, essas informações, esses dados e esses conhecimentos. Lembrem mais uma vez, não é apenas ter conteúdo, informação, é saber acessá-los de forma rápida. É o que o computador faz, ele processa dados. Nosso cérebro é um computador, os dados estão guardados, devemos deletar aquilo que não é interessante e organizar a nossa mente de uma forma que tenha um programa que acesse rapidamente os dados que nós precisamos.
Isso nós iríamos ver com o decorrer do tempo. Muito bem, ainda vendo o nosso cérebro, ele é constituído por bilhões de neurônios. Temos outra imagem aqui que mostra uma cabeça com o cérebro e ao lado, no lado esquerdo, tem um neurônio, a célula nervosa. Precisamos cuidar dos neurônios, precisamos cuidar do nosso cérebro. E para você que quer ter um cérebro íntegro, lembre-se que para ter um cérebro íntegro, é necessário ter cuidado com a alimentação e com outros produtos que são utilizados por muitas pessoas no dia a dia, que destroem neurônios. O nosso foco, obviamente, vai ser na nutrição, no próximo programa. Mas falar em destruir neurônios, um produto que muitas pessoas usam, e quando ele vai para a corrente sanguínea, ele mata, destrói neurônios, é o álcool. As pessoas que bebem muito, isso já está comprovado cientificamente, o cérebro encolhe um pouco, porque bilhões de neurônios são destruídos. Muito bem, o nosso cérebro, ele tem a sua parte mais importante do lado de fora, é a parte externa, o córtex cerebral. É onde há vários lobos responsáveis por áreas especializadas da nossa mente. Por exemplo, o lobo frontal, onde está o centro das nossas atenções, os pensamentos, as emoções, as dinâmicas para nós entendermos o mundo, o raciocínio, tudo está nesse lobo frontal, onde se encontra o córtex pré-frontal. Não iremos entrar nesses detalhes, porque não há necessidade no momento, mas entendamos que várias áreas do cérebro são mapeadas, estão divididas para atuarem em assuntos diferentes. Temos o córtex motor, temos o córtex responsável pela audição, pela visão e assim por diante. Quando eu falo aqui de treinamento, eu falei para vocês que não é fácil. Vamos lembrar aqui de uma criança, uma tarefa muito simples de uma criança. Ela começa a andar, cai várias vezes, mas levanta, anda de novo, aí ela continua o seu processo de aprendizado até não cair mais, depois ela está correndo, está pulando, exigiu esforço. Para entendermos, para aprendermos mais, é importante ter esse estímulo, exercitar aquilo que aprendemos, porque o nosso cérebro, ele tem uma rede de neurônios que estão conectados, levando informações, trazendo de todo o corpo e levando essas informações para o cérebro. E essas conexões, elas podem ser visíveis. Temos aqui mais outra foto que mostra isso. As conexões entre os neurônios. E, por último, mais outra foto que mostra um cérebro. Inclusive, ele está aqui iluminado. Iluminado porque existe corrente elétrica em nosso cérebro. E isso porque ele é dinâmico, ele está vivo. Essas informações sobre como aprender mais é para você manter o seu cérebro vivo, é para que você tenha mais saúde em todos os sentidos, e não apenas para aprender mais estudando menos. Vamos corrigir, vamos dar dicas para vocês de como se livrar de programas que atrapalham a nossa vida. Por exemplo, você estudante, quantos de vocês falam, eu estudo, mas na hora da prova fico nervoso e esqueço? É um programa. Quantos de vocês dizem, eu estudo, mas não aprendo? Quantos de vocês dizem, é muito conteúdo? Tem uma forma de você diminuir o conteúdo, a maneira de você estudar, de sentar na mesa, de organizar as coisas, os livros, as apostilhas, tudo isso contribui para facilitar o processo de aprendizado, que envolve vários sentidos, ou os 5 sentidos do nosso corpo. E nós convidamos você que tem interesse nesse assunto para continuar conosco, porque no próximo programa iremos dar mais dicas sobre isso, como você mudar os padrões cerebrais, que são repetições. Você fica repetindo e vai passar a vida toda repetindo e tendo os mesmos resultados. Lembrando que não é apenas ter conhecimento e informação, mas potencializar o seu cérebro para que você, com facilidade, resolva as tarefas, lembre-se de tudo e programe tudo de uma forma efetiva num tempo mais
curto. Isso requer esforço. Hábitos, comportamentos e atitudes precisam ser reprogramados para que consigamos atingir os nossos objetivos. E é isso que nós estamos oferecendo para vocês. As ferramentas, um computador, um telefone antigo, um celular atual, são ferramentas que nós podemos considerar como prolongamentos do nosso corpo e podemos utilizar como recursos para aprendermos mais. Veremos como codificar e consolidar essas informações. Esperamos vocês no próximo programa para apresentar mais dicas para você dinamizar o seu aprendizado e turbinar o seu cérebro. É isso aí. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações. E se você gosta desse assunto e de muitos outros sobre a saúde do corpo e a saúde da mente, você pode me encontrar como Kennedy Costa Terapeuta no YouTube, no Instagram, no Facebook e no site. Te espero. Olá, é sempre um imenso prazer estar com vocês aqui no programa Corpo, Mente e Natureza. E hoje estamos no quadro Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. Na semana passada nós tivemos a primeira parte dos perfis comportamentais e hoje nós teremos a segunda, dando continuidade. Você que ainda não viu o programa anterior, é importante você ver depois, que com certeza vai contribuir para um melhor aproveitamento do tema de hoje. Tiago, vamos dando continuidade aos perfis comportamentais. É isso, Kennedy. Sempre um prazer estar aqui, né? Um abraço aí a todos que nos acompanham aqui no nosso quadro Inteligência e Prosperidade, que tem como objetivo, né, dar uma melhor condução da nossa vida através da inteligência emocional e levantar sempre a perspectiva do desenvolvimento, do crescimento, que é a tão sonhada prosperidade. E trouxemos, como o Kennedy falou na semana passada, tivemos aqui trazendo os perfis comportamentais, que é o parte 1, né? Hoje, perfis comportamentais, parte 2. Nós vimos que existe um estudioso americano chamado William Marston. Ele se dedicou muito tempo da sua vida para estudar o comportamento humano e distribuiu a sociedade em 4 perfis comportamentais. Nós vamos fazer uma rápida revisão dele, mas se você de verdade quer evoluir, quer conhecer melhor sobre você, sobre as pessoas com quem você se relaciona, seu cônjuge, seus filhos, as pessoas do teu trabalho, vai lá que com certeza você vai ter um maior nível de detalhamento. Você vai conhecer uma coisa que vai ser fantástica para a sua vida. Por quê? Porque eu digo, com conhecimento de causa, esse conteúdo que a gente trouxe semana passada e vai recapitular rapidamente hoje, perfil comportamental, mudou a minha vida. Mudou a minha vida no sentido de eu me conhecer, de eu saber quais eram os meus potenciais, as minhas potencialidades, meus pontos fortes. E também aqueles pontos que eu preciso trabalhar, me desenvolver, ter um pouco mais de atenção na minha vida. Então, só isso aí já foi um exercício de autoconhecimento extremamente importante, né? Você trabalha muito a questão do autoconhecimento aqui no programa, nada mais é do que você se conhecer, saber as suas habilidades, os seus limites, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E isso é uma coisa extremamente importante para você crescer, se desenvolver, entender de verdade quem você é. Você é mestre nisso. E aqui eu sei que a Miriam traz um pouco disso, o próprio Riele também, já acompanhei programas aqui que ele fala sobre o Enneagrama, que nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento que deve ser utilizada de maneira prática na nossa vida. E aqui... Só complementando, a Dani Zampoli também, do Rio de Janeiro. Perfeito. Tem o quadro aqui, Mente Feliz. Exatamente. Então, só reforçando essa importância. E aí aqui a gente vê de uma maneira prática como utilizar esses 4 perfis, como conhecer isso e utilizar isso na nossa vida. Então, vamos recapitular rapidamente aqui o que a gente falou no programa passado. São 4 perfis, e aí a sigla DISC, né? D-I-S-C, D, dominante, I, influente,
S, estável, e C é o conforme. Então, rapidinho, só a gente entender que cada um desses perfis tem potencialidades, tem coisas maravilhosas, e tem alguns pontos que eu não vou chamar ponto negativo, mas um ponto de melhoria, um ponto de atenção, né? Então, esses perfis, cada um, né, tem o seu ponto positivo, seu ponto negativo, que nós temos um pouco de cada um dos 4 perfis, alguns são predominantes, né? Que não existe nenhum melhor ou pior, e às vezes a gente quer ter uma determinada característica que, na verdade, Deus quis que você não tivesse. Ele quer, na verdade, que você utilize aquilo que você já tem, o seu melhor, nas suas atividades. Então, rapidinho, o dominante. O dominante, como o nome já diz, é aquela pessoa de uma postura mais incisiva, é aquela pessoa que ela é mais determinada, ela é mais confiante, ela é mais ousada, certo? Então, tem essas características bem melhor detalhadas lá no programa anterior. Corre lá, vai lá. E qual é a preocupação dessa pessoa? É que esses pontos fortes, eu vou reforçar uma frase que eu coloquei na semana passada, é que a sua principal habilidade e característica, ela pode se tornar o seu principal defeito. Ou seja, se você não estiver gerenciando e você não estiver se conhecendo e se trabalhando em relação a esses pontos, você pode ser um dominante que não trabalhado, uma pessoa que vai ser inconveniente, uma pessoa que pode ser muito bruta, que pode ser ignorante, que pode ser arrogante, entenderam? Então, da mesma característica, se você exagerar, ela vai se tornar um defeito, né? Um remédio que ele pode lhe curar, se você exagerar, ele pode lhe matar. É mais ou menos por aí. Interessante, Tiago, eu quero fazer uma pausa, que em todos os 4 perfis há os pontos fortes e os pontos a serem melhorados. Mesmo os pontos fortes, utilizados de maneira descontrolada ou inadequada, trarão prejuízo. E aqueles pontos a serem melhorados, se nós não buscarmos essa melhora, estarão sempre nos prejudicando. Perfeito. Então é importante estar sempre se corrigindo, procurando se conhecer, procurando se entender nos 4 perfis e buscar a melhora no dia a dia. Por quê? Por mais desenvolvido que já nos tornemos, sempre teremos a sensação de melhorar mais, de buscar mais. Isso é uma característica de quem está melhorando. Ele sente que melhorou e sente a necessidade de melhorar cada dia mais. Perfeito. Quando eu olho assim, o quadro prosperidade para mim é uma escada sem fim. E quanto mais degrau a gente sobe, mais a gente vê que tem degrau para subir. E aí a questão é não parar. Então, se você utilizar isso aqui, você já vai subir. Talvez 1, 2 degraus na sua vida, vai ser ótimo. Eu quero aproveitar, Tiago, você é interessante essa sua colocação da escada. Quanto mais a gente sobe, a escada é infinita, né? É bom dar uma paradinha, porque à medida que você sobe, parar para visualizar, ter uma visão mais completa do ambiente, de tudo que você já conquistou e uma visão global de tudo que está ao seu redor. Então é uma maneira simbólica de dizer que a gente continua subindo, mas para respirar, para apreciar e para compreender o nosso progresso, que é constante. Que é desfrutar, né? Essa parada, você subir o morro, agora vai contemplar. É o desfrute. E outra coisa, falou aqui importante, na hora que você sobe um degrau, olha só aqui, ó, importante, ó, prosperidade. Você sobe um degrau, é porque minha felicidade está no próximo degrau. Não, a felicidade está no percurso. E a outra coisa, na hora que eu subo um degrau, facilmente eu consigo trazer outras pessoas. Pega esse código. Tem gente que às vezes não quer crescer e se desenvolver por si. Vai pelo que os que você ama, né? Vai pela tua família, vai pelo teu cônjuge, vai pelos teus filhos. Porque na hora que você sobe é muito simples. Você dá o exemplo, a pessoa que estuda, os filhos vêm estudando, cresce também. Uma mulher vai para a academia e aí começa a organizar a sua vida, a sua saúde, às vezes leva o marido. Então vai por você, mas vai pelo outro também. Sobe um degrau, puxa os que estão por perto. As palavras convencem e o exemplo arrasta. Perfeito. E é isso. Então conhecemos um pouco mais do dominante. Agora vem o influente. Quem é o influente? É o comunicador, é aquela pessoa que gosta de se relacionar, gosta de conviver, gosta de
conversar, é uma pessoa que é fácil de influenciar, são ótimos vendedores, certo? E quais são os pontos de melhoria do influente? Cuidado, o influente, como ele gosta muito de falar, ele às vezes não é bom ouvinte, muitas vezes ele é muito superficial, ele é muito, vamos dizer assim, de perder o foco aqui, ele está sempre olhando um projeto novo e tal, e às vezes uma necessidade de aprovação e dificuldade de dizer não. Então são alguns pontos de melhoria do influente, ok? Depois, nós temos o estável. Quem é o estável? O estável é aquela pessoa mais tranquila, mais pacífica, mais harmônica, é aquela pessoa mais light e que foge de confusão. Pessoa mais, o nome já diz estável, ela não gosta muito de mudança e tal, e aí são ótimas para trabalhar com planejamento, trabalhar com rotina, trabalhar com processo. Já os pontos de melhoria, ela tem que ter cuidado, porque muitas vezes ela se torna muito rígida e firme em não querer mudar, é muito resistente a mudanças. Ela é uma pessoa que, às vezes, tem um ritmo muito lento, né? Gosta das coisas muito bem programadas ali e tal. Então, são alguns pontos de melhoria do estado. E, por último, o conforme. O conforme é aquele detalhista, perfeccionista, é a pessoa muito organizada, né? É ótima para trabalhar em algumas atividades, como, por exemplo, a parte de escritório, a parte de financeira, a parte de planilhas, né, dados e tal, ela é muito detalhista, né? E isso pode ser do ponto positivo e para o ponto negativo. Às vezes ser muito perfeccionista faz com que as coisas não andem, às vezes quer sempre que esteja tudo perfeito para poder ir lançar alguma coisa nova, para se desafiar a algo novo. Também são muito resistentes a mudanças, às vezes até sendo um pouco pessimista, porque quer que esteja tudo certinho, olha o que é que tem aí para dar errado, né? E às vezes se concentra ali na parte negativa das coisas. Então, todos eles, pontos positivos, pontos negativos, e aí assim, todos nós temos um pouco de cada. Às vezes predomina. E a gente pode ter até, assim, tem um software, né, que vai dar um perfil. Você responde algumas perguntinhas lá, e através desse questionário a gente sabe exatamente qual a sua pontuação em cada um desses perfis, que chama o DISC. Você pode ser DI, por exemplo, que é dominante, influente, você pode ser SC, que é estável, conforme, e geralmente as pessoas têm duas das características como dominantes, predominantes a partir de 50 na pontuação, mas pode ter até 3, certo? Então você pode ter até 3 perfis, nunca 4. Só tem uma pessoa no mundo que tem os 4 perfis. Agora você deve estar curioso aí, curiosa. E no final do programa eu digo. Eu posso te dizer que você diz ter os 4 com predominância, né? Predominância. Porque todos nós temos os 4. Exatamente. Geralmente 2 são os principais. Isso. Sendo que um em primeiro lugar e outro em segundo. Isso. Eu particularmente me vejo com um pouco dos 4 e tal, Sim. mas eu acredito que eu me encaixo em 2. Perfeitamente, né? Bem. Olha aí, o desafio. Você já conhece um pouco, vai lá no outro programa, vê quais são os 4 perfis com mais detalhe, e aí você vai chutar aí, bota no chat aí. Qual é? Chutar não, você vai pegar o conhecimento e vai lá, já tem uma certa assertividade. Qual é o perfil do Kenneth? E qual é o perfil do Thiago? Fica o desafio aí para você. Qual é o seu perfil? Isso é que é o mais importante, o autoconhecimento. Qual é o perfil do seu esposo, da sua esposa? Cuidado para não sair chutando. Existe o software. Se vocês quiserem ter acesso a esse mapa, e aí eu vou dizer, é um mapa que quando você faz esse questionário, Kenneth, o programa ele tem uma precisão, ele tem um nível de profundidade tão grande, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. E lá me mapeou assim de cima a baixo, e eu comecei a entender por que era que eu agia daquela forma, porque quando eu era criança eu já pensava nessas coisas, por que é que hoje aquilo me faz bem e aquilo não me faz bem, por que é que eu tenho facilidade disso, por que é que eu tenho dificuldade com aquilo. É o perfil comportamental, eu me enxerguei, eu me conheci de verdade, foram 37 anos sem me conhecer. E a partir de então, minha vida mudou em vários aspectos. O fato de eu ter me conhecido, por isso que eu trago isso com muita força, com muita energia, porque eu sou apaixonado por isso e eu acho que a sociedade, o mundo tinha que ter acesso a esse conhecimento. Primeiro, você pode ter uma ideia, o relatório são mais de 40 páginas, só sobre você. É fantástico. Então, se você tiver interesse, pode dar um alôzinho no meu Instagram e @eu sou Thiago Bonfim, que eu te indico como é que você pode conseguir ter acesso a esse relatório, e ele é muito, muito libertador. Profissionais trabalham com isso, que são chamados analistas de perfis comportamentais, tá bom?
Então, como agora, de maneira prática, esse conteúdo ele vai ser utilizado na nossa vida. Eu já fiz uma deixazinha lá, vou reforçar aqui, ó. Você se conhecer é fantástico. Você conhecer o seu cônjuge é libertador. Para mim, foram as duas áreas que mais me impactaram. Eu me conhecer, depois eu conhecer meu cônjuge. Aí a gente vai falar de algumas questões aqui mais particulares, alguns exemplos. Mas você utiliza isso no comércio. Você imaginar que no mundo empresarial, né, você conhecer, por exemplo, os seus clientes, você conhecer os seus funcionários, você conhecer o seu patrão, você conhecer o seu colega de trabalho. É fantástico isso na capacidade de liderança, na facilidade de comunicação, na parte de estimular as pessoas a darem o seu melhor. Tudo isso está relacionado, nós vamos ver alguns exemplos sobre essas questões. Você, por exemplo, criar filhos, entendendo como é que o filho pensa, toma decisão, como é que ele é influenciado, é fantástico, né? É fantástico. E aí você entender isso vai, inclusive, quebrar uma coisa aí que eu aprendi isso desde cedo, dizer assim que você deve tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Quando eu tive acesso a esse conteúdo, simplesmente essa teoria ou esse ditado, ele caiu por terra. Porque, na verdade, as pessoas de sucesso, as pessoas que têm resultado e as pessoas que sabem se relacionar bem, elas tratam o próximo como o próximo gostaria de ser tratado. Isso muda tudo. Mas como? Você tem que ter um pouco mais de estudo e profundidade sobre os perfis comportamentais. Como é que eu vou entender como é que o Kennedy pensa, age, toma decisão, se eu não conheço os perfis comportamentais e se eu não conheço? Às vezes eu conheço muito do Kennedy, aí eu foco que o Kennedy é isso, que o Kennedy é aquilo, eu foco só no negativo. Eu conheci que ele tem um monte de habilidade e isso dá um poder extremo de eu olhar, por exemplo, para um funcionário meu e ele não se enxergar. E eu olho assim e diz, esse cara aqui é perfeito para aquilo. Ele acha que ele tem crença de capacidade, ele já ouviu as pessoas dizer que ele não é capaz para aquilo, que ele não nasceu para aquilo. E aí eu olho e disse, é perfeito. Com 2, 3 estímulos, às vezes com uma conversa, ele começa a enxergar, você vê os olhos da pessoa brilhar. Você se beneficia e beneficia os outros. É fantástico. Mas vamos lá. Autoconhecimento, meu irmão. Me diga aí, o quanto você pagaria, o quanto isso seria importante para você entender de você mesmo. Saber quais são as suas habilidades, seus pontos fortes. Você saber, na verdade, eu vejo, isso aí quando hoje eu interpreto isso, coisa que eu não tinha muita clareza lá atrás, eu olho assim e digo, como é que Deus me fez? Deus sendo perfeito, Ele nunca vai me fazer imperfeito. A obra de Deus é maravilhosa. Então, se Ele me deu essas habilidades, se Ele me deu essas características, é porque Ele tem uma obra, eu tenho algo a fazer aqui nessa terra com essas habilidades. Ei, meu irmão, isso é muito libertador, isso é fantástico. E aí a autoaceitação, você às vezes quer ser isso, quer fazer aquilo. Ei, amigão, você vai fazer aquilo que você foi chamado. Com o perfil, com os benefícios, com as habilidades que você tem. Né? Então isso lhe ajuda a trabalhar os seus pontos de melhoria, né? Que você diz, eu tenho esse perfil, eu tenho que ter esses cuidados, né? Você viver a sua essência, quem de verdade você é. Então, quando eu entendi isso, aí eu digo, eita, aqueles projetos que me fizeram mal, aquelas decisões erradas que eu tomei, é por causa disso. E agora eu olho para frente e digo, eu vou entrar só naquilo que faz sentido, tem mais ligação com o meu perfil. E não é que eu não vá fazer as outras coisas que não estão muito ligadas ao meu perfil. Eu vou fazê-las. E vou fazê-las com muito gosto. Mas eu sei que ali eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Eu tenho que ter um pouco mais de atenção. Por exemplo, eu tenho que ter um pouco mais de atenção na parte de organização. Então, eu não gosto muito de trabalhar com planilhas, com detalhes e tal. Mas eu disse, ei, amigão, eu preciso evoluir. Eu vou lá e tenho que fazer. Você vai fazer o seu melhor para determinada tarefa, mesmo que ela não esteja no seu perfil principal. Mas você pode se esforçar e dar o seu melhor para aquele objetivo. Perfeito. Eu entendi que quem faz só o que gosta é criança. Gente adulta e madura faz o que precisa ser feito. E aí, às vezes, você precisa esticar um pouquinho o elástico e ir lá, mexer com, às vezes, com o que você não gosta, mas você vai lá e diz assim, ei, eu vou me preparar para aquilo. Eu vou dar o meu melhor, como o Kennedy falou, e eu vou executar com excelência. Então, esses são os benefícios do autoconhecimento
E no próximo bloco a gente vai ver, né, a complementaridade e quanto isso pode ser útil na nossa vida. Muito bem, fiquem conosco que logo logo estaremos de volta. Estamos de volta e nesse momento daremos continuidade ao tema que você com certeza está gostando e que deverá colocar em prática para entender o seu perfil comportamental e se tornar uma pessoa melhor. Tiago vai nos passar mais dicas para colocarmos isso na prática. É isso, no dia a dia, exemplos concretos e que você vai se ver em alguns deles. A gente falou agora a importância de se conhecer, fortalecer os pontos fortes e fazer as suas adaptações, fazer a sua melhoria naqueles pontos de atenção, né? Mas como fazer isso, Ken? Como é que a gente... eu já nasci assim, eu tenho esse perfil, e aí agora eu vou ter que me adaptar em determinadas circunstâncias. E aí eu lhe digo, meu amigo, só tem uma forma de você ter clareza e principalmente de você ter sucesso aí nesse seu desenvolvimento. A palavra chama-se inteligência emocional. Você se conhece primeiro, você sabe que precisa melhorar. E essa elasticidade, essa adaptação, você vai encontrar no conhecimento de inteligência emocional. O que é que a gente vem trazendo aqui, o Kennedy termina trazendo em várias questões aqui que ele traz no programa, e aí você aprofundar sobre isso, se conhecer, se melhorar através da inteligência emocional. E aí nós vimos o autoconhecimento, agora outras áreas que a gente pode entender como extremamente importantes. Para mim foi muito importante, por exemplo, no relacionamento conjugal. Você lidar ali diariamente com esposo, esposa, namorado, namorada, é sempre um desafio. Por quê? Porque cada um tem o seu perfil. E aí, às vezes, a gente ouve muito, faz só para me provocar. Fulano é assim, é assado, faz... Ei, às vezes é só o perfil da pessoa. Às vezes é só a maneira como ela aprendeu a se comportar. E ali é o jeito dela, não faz para lhe provocar, é o jeito dele, não faz para lhe... deixar furioso, de maneira alguma. É só porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de tomar decisão, cada um tem uma forma de ver o mundo a partir dos 4 perfis. Então, só você entender isso já lhe torna uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que vai buscar tirar ali o melhor daquela relação. E aí, eu vou te citar um exemplozinho rápido aqui da linha e da pipa. Existe, por exemplo... o que acontece se eu estiver aqui soltando uma pipa? O que é que a pipa em si quer? Ela quer voar, ela quer ir para mais distante, ela quer ir conhecer novos horizontes, ela é mais ousada. E o que é que a linha quer? A linha quer ficar aqui, quietinha, ela quer segurar, ela quer amarrar. Então a gente pode entender um relacionamento em que tem, por exemplo, um influente que gosta sempre de novas experiências, que gosta de relacionamento, que gosta de coisa nova, e um conforme. O conforme é mais detalhista, é mais organizado, ele é mais presozinho ali na dele. Então você tem ali a linha e a pipa. Agora vamos olhar numa pipa aqui. Eu estou soltando uma pipa. E aí você tem um querendo ir, o outro querendo segurar, um querendo ir, outro querendo segurar. Chega um momento que nenhum dos dois aguenta, corta a linha. O que é que acontece com a pipa? A pipa vai, a pipa voa, ela vai mais para longe, vai mais para o alto, ela vai conhecer coisas novas. Mas daqui a pouco ela... O que é que acontece com a linha? Também vai para o chão. E no final das contas, acabou-se, por exemplo, um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Complementaridade. Um tinha um perfil, o outro tinha outro, eles davam muito certo. Na hora que separam, os dois se dão mal. E aí, Kennedy, a gente olha quantos e quantos relacionamentos já foram destruídos. Pessoas que se amavam. Agora, se for parar para analisar, se os dois forem pipa, vão lá longe, vão quebrar a cara lá longe, hein? Vão. Mas eles, sabendo desse conteúdo, eles vão saber tomar os cuidados certos. Eles vão se organizar. E, às vezes, eles se adaptam. Nós dois temos esse perfil, mas nesse momento eu vou na frente e você organiza atrás, e vice-versa, e se combinam. A inteligência emocional faz com que os casais se combinem, faz com que eles aprendam com mais facilidade, mesmo quando eles erram. Então esse é o grande segredo da inteligência emocional. Eu quero fazer aqui uma ressalva. Sim. Muitas pessoas, casais mesmo, ou que não sejam casais, individualmente falando,
Muitas pessoas conseguem superar obstáculos, vencer na vida, ser feliz, melhorar, se aperfeiçoar, sem conhecer de uma forma mais profunda o seu perfil comportamental e nem o do seu companheiro ou companheira. Imagine a felicidade, a evolução, o desenvolvimento para os casais que já são felizes, ou independente de ser casal também. Uma pessoa que já tem uma vida de sucesso, sem conhecer os perfis comportamentais, imagine conhecendo. O benefício é incalculável. Potencializa tudo. É uma maravilha. Então, você tem, às vezes, aquele que é mais agoniado, a mulher que é estável, mais tranquila. Então, tem um dominante e estável. Daqui a pouco, vamos a eles. Não, pera, eu vou me amar. Vamos. Você é uma lesada. Se você quer um cavalo batizado. A gente vê, a gente briga. Mas quantos casais já separados, mesmo se amando? Quantas famílias foram destruídas? Quantos filhos foram criados sem os pais, sem as mães, porque as pessoas não têm a compreensão desse conteúdo? Então, não tem muito o que dizer. Perfil comportamental altamente aplicado nos relacionamentos e de maneira especial a família é uma coisa sagrada. Famílias estão sendo destruídas porque as pessoas não conhecem esse relacionamento. Não conhecem perfis comportamentais. Então, conecta aí. Uma outra área, escolha profissional. Quantos jovens estão aí fazendo o ensino médio? E aí, qual o curso que eu vou fazer? Aí não se conhece. Esse aqui dá dinheiro. Meu pai quer que eu faça isso. Fulano está fazendo aquilo. Eu vou. Porque cada um tem uma história. E aí, às vezes, a gente quer contar ou quer viver a história do outro. E hoje, diga-se de passagem, que existem muitas opções para os jovens. E isso pode dificultar um pouco. Conhecendo o perfil comportamental, com certeza vai ajudar a escolher a profissão. Fecha o filtro, você diz, eu me identifico com isso, eu não me identifico com aquilo. Fulano faz isso, beleza, ele faz. Eu quero fazer isso. Isso é muito libertador. Quantas pessoas começam uma faculdade, param, começa outra, não se encontram, não sabe quem é. E aí quando você não está firme em se conhecer, você vai ficar ouvindo um, você vai ficar vendo o outro, você vai modelar outro, você vai ficar com inveja de outro, e aí, meu amigo, a sua vida vai virar uma turbulência. Então é isso, é o autoconhecimento. E aí você entender, né? Entender que você foi chamado para alguma coisa. Quantos profissionais não estão aí financeiramente bem-sucedidos e frustrados? Quantos e quantos não estão tomando remédio para poder sair de problemas do trabalho? Quantos e quantos estão deixando de ir trabalhar? Quantos e quantos estão sem energia para de manhã ir para o seu trabalho? Muitas vezes é só porque passou anos e anos com um elástico esticado, fazendo aquilo que não lhe dá prazer. Isso também é extremamente importante. E aí agora vamos para o mundo também profissional, mas agora no mundo empresarial. As empresas, né? Como utilizar esse conhecimento? Você imaginar o preço que é para você selecionar, contratar uma pessoa. E aí você às vezes pega uma pessoa que é ótima, contrata a pessoa certa e bota no lugar errado. Você tem, por exemplo, pegar um influente que gosta de pessoas e jogar ele dentro do escritório, passar 24 horas ali sem ter contato com pessoas, ou você pegar um dominante para ir trabalhar com planejamento, ou com planilha, ou com... enfim. Então, cada um tem o seu perfil. E aí, a gente entender que o nosso perfil foi chamado para algo. Tem um exemplo aqui que eu vou falar rapidinho. 2 advogados eram sócios no escritório de advocacia. Um influente, que gosta de se relacionar, comunicar, influenciar, e o outro que era conforme, que é muito meticuloso, é muito articulado, é muito organizado, né? E eles estavam assim, o influente estava escrevendo as peças e o conforme estava em defender perante o juiz. Inverteu aí, né? Eles não sabiam disso. Quando eles tiveram acesso a esse conhecimento, aí eles, o conforme preparava as peças perfeitas e o influente ia lá e influenciava. O índice de ganho de causa foi lá para cima. Só uma pequena mudança. Quantas pessoas que são boas na empresa estão em outro lugar? E aí o custo disso? E o custo de você contratar, depois treinar, depois ver que aquela pessoa não serve, e aí depois demitir, depois contratar outro. Meu amigo, isso é... E por que algumas empresas prosperam enormemente? Porque muitas já conhecem esse conteúdo, utilizam isso, botam as pessoas certas no lugar certo, já seleciona certo e já treina certo, e aquelas pessoas vão lá e dão o seu melhor. E isso você leva, por exemplo, nas vendas. Então,
se eu sou vendedor e eu conheço de perfil comportamental, eu vou atender cada um de acordo com a sua facilidade, de acordo com, por exemplo, o conforme ele vai querer saber muitos detalhes. E eu vou lá e vou explicar, e eu vou dizer, e eu vou provar, e eu vou mostrar uma pesquisa, eu vou mostrar os resultados, eu vou provar. Se falar em vender, a importância de saber adequar o que você quer vender para o cliente, pelas características do cliente. Exatamente. Você tem que oferecer as coisas que estão dentro do perfil comportamental do cliente para que ele tenha interesse. Perfeito, exatamente. Mesmo você sendo, por exemplo, o vendedor, ele deve ser influente. O cliente é estável, ele tem que saber levar com a sua influência a mensagem estável para o cliente. Perfeito. Se adequar para que o cliente consuma, faça a compra, faça o contrato e assim por diante. Perfeito, é isso. O estável, como você falou, você não vai pressionar ele, você vai deixar ele muito à vontade, ele decide no tempo dele, ele é mais calmo e às vezes ele tem que ir para casa analisar, ele vai perguntar ao cônjuge, vai perguntar à família, ele vai querer saber outras pessoas para tomar uma decisão. Depois que ele tomar a decisão, nem se preocupe, ele não muda mais não. Você vai, por exemplo, atender um influente, você vai conectar logo com ele, a pessoa, vai se relacionar e depois você vai mostrar o produto. Então, é a pessoa que às vezes ela está muito mais para se relacionar do que para, de verdade, alcançar aquele objetivo de comprar um produto. O dominante não vai com arrudeio, não. Dominante chega e percebeu que a pessoa é dominante, pá, é isso, é aquilo, pá, conectou ali, ele sai de lá com o produto. Então, não vai com muito arrudeio, não. Então, é isso. Nas vendas, e aí outra temática extremamente importante ligada à família, para você criar seus filhos. Entender que um filho é dominante, entender que ele tem as características, dar o tempo dele, entender que a pessoa é estável. Se você pressionar demais, às vezes um filho que é estável, ele vai paralisar, ele vai ficar, ele é mais emotivo, ele vai ficar mais magoado. Tem isso, até isso. O conforme gosta das coisinhas dele, não mexe muito com as coisas dele. O influente, ele quer estar se relacionando com você, ele quer tempo de qualidade. Então, meus irmãos, perfil comportamental é para você. Porque você se relaciona, você precisa ter uma dessas definições na sua vida pessoal, você precisa tomar decisões no seu ambiente de trabalho. Perfil comportamental é para todos. Salva casamento, salva vidas, porque isso aqui, se você for trabalhar na sua essência, você tem muito mais prazer de viver, vai ter uma cura, e aí você tem uma infinidade de outras coisas. Você vai entender que, por exemplo, você foi muito comparado com seu primo, com seu irmão, você vai perdoar seus pais, porque seus pais, eles lhe exigiram muito algumas coisas que não estavam ligadas ao seu perfil. Você vai se perdoar, que às vezes você está se cobrando demais. Meu irmão, isso aqui é cura. Se eu fosse vocês, aperfeiçoava, aprofundava, porque perfil comportamental pode levar a sua vida para um outro nível. Muito bem. Tiago, e uma mensagem final para os nossos telenautas? É isso, meus irmãos. O autoconhecimento e os relacionamentos são tudo. Pessoas estão resumidas no perfil DISC. E você, como pessoa que se relaciona, tudo está ligado a pessoas no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, nos seus resultados, onde você estuda, tudo é pessoas. Se você tem uma melhor convivência e um melhor conhecimento sobre pessoas, você com certeza vai ter uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila e mais prosperidade, com melhores resultados. Essa é a dica. Conheça de pessoas que você vai dominar em várias áreas da sua vida. Muito bem. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Nossa gratidão ao amigo Tiago Bonfim, que com certeza trouxe preciosíssimas mensagens, orientações sobre como conhecer o nosso perfil comportamental, o que indubitavelmente contribuirá para a nossa evolução em vários aspectos de nossa vida. E que essas mensagens, sendo colocadas em prática, irão transformar a minha vida, a sua vida e a vida daqueles que estiverem em contato conosco. Obrigado por tudo e até a próxima. Obrigado, Tiago. Um abraço, Kennedy. Um abraço a todos. Estamos finalizando mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. Foi uma grande alegria estar com vocês hoje. Nossa gratidão a todos que nos acompanham, aos nossos colaboradores, ao Tiago Bonfim, que esteve hoje no quadro Inteligência e Prosperidade, e queremos convidar a você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal TV Integrativa Global e no canal
Kennedy Costa Terapeuta. Nesses canais você encontrará muitas informações sobre a saúde do corpo, a saúde da mente, o contato com a natureza, enfim, como ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 19h30. Até lá!